Pronto. Bom dia, né, novamente para todos vocês. A nossa aula de hoje vai ser sobre os verbos e, na verdade, é um conteúdo que nós já estudamos. Esse conteúdo eu coloquei aí para revisarmos, tá? Porque hoje vamos falar dos verbos irregulares, lá no livro de português. Então, vamos começar relembrando na gramática, tá? Para depois a gente partir para os verbos irregulares, tá? E hoje nós vamos falar sobre o tempo verbal, que é aquele que tem três principais. Além desse, tem outros também, mas o tempo são os três principais: presente, pretérito e futuro, né? Vamos falar também sobre os modos verbais, que são os três também. O modo indicativo, que é o modo da certeza, o modo subjuntivo, que é o da dúvida, quando a gente não tem certeza, e o modo imperativo, que é o da ordem, né? Faça. E também existem as três formas nominais do verbo. O indicativo, que é a forma original, não é? Amar. O particípio, que é aquela forma que termina em ADO ou ADA, amado, havia amado, não é? E o gerúndio NDO, estava amando. Para essas formas nominais, sempre tem um verbo auxiliar junto, tá? Na frase. E aí vamos relembrar um pouquinho isso para falar sobre os verbos regulares e irregulares. Já expliquei no grupo, mas vou explicar novamente. A diferença entre os verbos regulares e irregulares. Regular é aquilo que se repete, que acontece quase sempre da mesma forma. Então, o verbo regular é aquele que mantém a sua forma inicial do mesmo jeito quando ele é conjugado. Por exemplo, o verbo cantar. Veja que em todas as conjugações, o CANT vai se repetir. Eu canto, tu cantas, ele ou ela canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam, eles ou elas cantam, não é? Então veja que o CANT sempre se repete, só o que muda é a parte final do verbo. Então aí a essa situação, a essa ocasião, nós chamamos os verbos de verbos regulares, tá? Já os verbos irregulares é assim, aquela bagunçada que dá um nó na nossa cabeça. O verbo ele modifica tanto o final como o início, tá? Vou dar um exemplo de verbo irregular. O verbo. Deixa eu lembrar agora. Verbo disse. Disse. Vamos falar o presente. Eu digo. Tu dizes. Tu dizes, acho que é isso. Eu digo, tu dizes, ele diz. Nós dizemos. Vós dizeis, eles dizem. Veja que mudou. Deu até um nó na minha cabeça na hora de eu conjugar. Né? Então, essa é a diferença. Os verbos regulares, eles se mantêm, a gente só muda o finalzinho. Os verbos irregulares, não, eles têm a própria regra deles. Eles falam assim, não, eu quero assim. Eu vou me conjugar dessa forma e vai ser assim que você tem que me conjugar. Então, cada um tem a sua regrinha aí. Não existe uma regra exata para todos. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim, professor. E Sofia, por que... Tá ouvindo aí, Sofia? Ok. Então, vamos agora lá para a gramática. Deixa eu compartilhar com vocês. Página 209. Não é 2009, não. É 209. Vamos lá. Tem uma piada, tá? É uma piada. Vamos ver se vocês vão entender. Vocês são ótimos entendendo piada, para não dizer o contrário. Vamos lá. Pensar, fazer e aprender. Número 1, leia. Na aula de língua portuguesa... Professor, Oi. que página é? 209. Tá. Então, vamos lá. Número 1.
Na aula de língua portuguesa, a professora diz: Carlinhos, conjugue o presente do indicativo do verbo viajar. O aluno começa: Eu viajo. Tu viajas. Ele viaja. A professora pede: está muito devagar, vai mais depressa. E o Carlinhos, apressado: nós voamos, vós voais, eles voam. Então vamos lá. A professora pediu para ele ter pressa. Aí Então ele vai de avião, vai voar. vai. Então vamos lá. Letra A. Na piada, as palavras destacadas. Sofia, leia aí as palavras que foram destacadas na piada para a gente, por favor. Não estou ouvindo, tá no mudo. Viajar, viajo, viajas, viaja, voamos, voais e voa. Essas palavras, elas são usadas para nomear os seres? Não. Não. Opa. Peraí. Não são usadas para nomear os seres, então não vamos marcar a primeira opção. Elas são usadas, elas dão características aos seres? Não. Também não. Então não vamos marcar a segunda opção também. Elas acompanham ou substituem o substantivo? Não. Também não, isso é característica de pronome, ó. São usadas para nomear os seres, é característica de um substantivo. Dão características aos seres, é característica de um adjetivo. Acompanham ou substituem o substantivo, isso aí, pronome. Elas indicam ação? Sim. Sim. Uma das funções, não é, dos verbos é indicar ação, ação, estado ou fenômeno da natureza. No caso aí do texto, essas palavras indicam ação. Agatha, leia o fique de olho aí pra gente. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo pode ser conjugado, prescindindo dos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, ela. Então, esse fique de olho aí já vai ajudar a gente a fazer a letra B. Escreva as palavras que vêm antes delas. Antes dos verbos, foram escritas algumas palavras, tá? Antes do verbo viajo, qual é a palavra que foi escrita? Antes do viajar. Não, o viajar não. Antes do viajo, aqui embaixo. Quando o aluno começa a conjugar, qual é a palavra que vem antes dela? Eu. Eu. Antes de viajas. Tu. Antes de viaja. Ele. Antes de voamos. Nós. Nós. E de voais. Vós. E de voam. Ele. Como a Agatha leu ali no Fique de Olho, não é? Antes dos verbos, nós podemos ter aí a presença de pronomes pessoais. Eu, escrevam aí. Tu, ele ou ela, não é? Se for feminino. Nós, vós, eles ou elas. Ok? Pergunta que a gente já sabe a resposta. Essas palavras destacadas no texto são substantivos, adjetivos, pronomes ou verbos? Verbos. Verbos. Então marquem aí. Escrevam aí o da letra B e marquem a letra C corretamente. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Difícil. Obrigada, professor. Já ia mandar o senhor aumentar.
piada. Entendeu? Conta aí pra gente. Porque, tipo assim, professor, a pessoa mandou ele falar um verbo de viagem. Aí ele falou, eu viajo, tu viajas e eles viajam. Tipo assim, aí ele, como a professora mandou ele falar mais rápido, ele disse, viajam de voar. Voamos, vós voais, eles voam. Porque, tipo assim, professor, eles vão viajar tipo de avião. No entendimento dele, uma forma de falar mais rápido seria usar outro verbo, não é? Exatamente, exatamente. Essa é a graça da piada. Vamos passar para a página 210? Tá. 210, vamos lá. Número 2, releia. Marília, releia aí para mim, por favor. Tá bom, professor. Eu viajo, tu viajas, ele viaja. Nós voamos, vós voais, eles voam. Esses verbos, temos aí os pronomes pessoais, não é? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, e temos os verbos. Esses verbos indicam ações que já aconteceram no passado. Eu viajo, já aconteceu? Não. Não. Ainda vão acontecer? Vai? Não. Ainda vão acontecer quando eu digo eu viajo? Não. Ou estão acontecendo? Estão acontecendo. Estão acontecendo. Então, marquem aí, estão acontecendo. Letra B, veja. Ontem ou antes, ela viajou para a praia. Tá? Isso aí está se referindo ao pretérito, que é o passado, mas uma situação que já aconteceu. Tá? Hoje, agora, ela viaja pelo Nordeste. Então, é o presente. Olha, viaja. Viaja acontece nesse momento, no momento de fala. Amanhã ou depois, ela viajará nas férias. Viajará é algo que ainda vai acontecer. Tá? Então, por que a gente está destacando isso aí? Porque nós estamos destacando os 3 tempos principais dos verbos, tá? Que é algo que acontece no pretérito ou passado, presente, agora ou futuro ainda vai acontecer. Vamos lá, letra C. As palavras pretérito, passado, que é a mesma coisa, não é? Presente e futuro, referem-se à ideia de lugar, tempo ou intensidade. Lugar. Lugar não, preste atenção. Lugar, tempo ou intensidade? Tempo. Lembra que a gente viu que é o momento da fala, que já passou, que é agora ou que ainda vai acontecer? Então é tempo. Marquem aí, tempo. Para indicar esses tempos, as terminações dos verbos permaneceram a mesma ou sofreram mudança? Essa parte de azul aí dos verbos, viajou, viaja, viajará, ficou igual ou se modificou? Se modificou. Sofreram mudanças. Marquem aí, sofreram mudanças. Sofia, por gentileza, leia aí esse quadrinho que está embaixo, sobre a palavra verbo. Verbo é a palavra que pode ser conjugada nos tempos pretérito, passado, presente e futuro. Ou seja, temos os três principais tempos verbais, que é o pretérito, o presente e o futuro. E como nós já vimos, vamos lá, página 200, alguém tem alguma dúvida até agora? Não, professor. Página 211, como nós já vimos lá no livro de língua portuguesa, além do presente, do pretérito e do futuro, tá? Existem outras formas de tempo, outros tempos, tá? Nós temos o presente, nós temos o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Vocês querem ser qual? O imperfeito, o perfeito ou o mais que perfeito? Mais que perfeito. Mas é lógico que todo mundo quer ser mais que perfeito, né? E o futuro nós temos 2 também. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Estamos só relembrando que isso aí a gente já viu, né, na aula de língua portuguesa. Marília, leia o Fique de Olho aí.
Tá. As terminações do verbo variam para indicar a mudança de tempo da ação verbal. Então, quando nós observamos as terminações, elas modificando, tá? Elas podem variar para indicar a mudança do tempo, se aconteceu no presente, no pretérito ou no futuro. Releia. Nós voamos, vós voais, eles voam. Em voamos, voais e voam, o verbo voar indica uma ação de modo certo e preciso, sim ou não? Sim. Temos 3 opções. Uma ação de modo certo e preciso, uma ação de modo duvidoso, que é incerto, que é provável, que nós não temos certeza, ou uma ordem e um pedido. Os verbos aí estão indicando o quê? Modo. Certo, estão indicando o modo, mas eu quero saber o seguinte: é algo certo e preciso? É algo duvidoso ou é um pedido ou uma ordem? Professor, eu acho que é o primeiro, uma ação de modo certo preciso. Uma ação de modo certo e perdido. Vocês estão corretas. A Agatha e Marília que responderam estão corretas, tá? Quando eu digo voamos, voais, voam, eu estou dando certeza do que eu estou falando, tá? Se eu dissesse, por exemplo, se eu voasse e vós voassem, aí já não seria algo certo, seria incerto, seria improvável. Ou então, voe, aí seria uma ordem ou um pedido. No caso aí desses verbos aí, nós estamos indicando uma ação com certeza, com firmeza, certo? Alguma dúvida? Não. Além de variar em pessoa, número e tempo, o verbo também varia em modo. Temos 3 modos diferentes aí. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. No modo indicativo, temos um exemplo. Os alunos viajam de ônibus. Indica a ação do modo certo, preciso, tá? É algo que está acontecendo com certeza. O modo subjuntivo. Olha ali que no quadrinho ele está pensando, ó. Se eles viajassem de trem, talvez indica um modo duvidoso, algo que, não, né, que é incerto, que é provável. Então, ó, viajassem, já não é certeza, tá? E o modo imperativo, não viaje de carro. Olha aí o verbo viaje, indicando um pedido ou uma ordem, que ela não quer que ele viaje de carro. Agatha, lê esse quadrinho aí embaixo para a gente. Verbo é a palavra que pode ser conjugada em diferentes tempos e modos. Então, verbo também pode ser conjugado, além de pessoa, número, não é? Também pode ser conjugado em diferentes tempos e modos. Vamos para a página 212 para a gente encerrar essa explicação. Só para a gente relembrar aí as formas infinitivas do verbo, que é as formas nominais do verbo, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Tá? O infinitivo é a forma original. Os alunos vão viajar. Viajar é o verbo na forma original. Tá? E veja aí que está acompanhado de outro verbo, ó, o verbo vão. Tá certo? Normalmente as formas nominais do verbo sempre são acompanhadas de outro verbo. Os alunos vão viajar. Olha o viajar aí, é o infinitivo. Os alunos estão viajando, é aquela que indica uma ação que está acontecendo, tá? É o gerúndio. E veja que tem outro verbo auxiliando ele aí, que é o verbo estar. Estão viajando, tá? E, por fim, uma ação que foi concluída no passado, normalmente terminada em ADO. Os alunos tinham viajado, tá? Eles tinham viajado, algo que já aconteceu, que foi encerrado. Então, para essa forma nominal, viajado, terminado em ADO, nós damos o nome de particípio. Veja aí, existem 3 formas nominais. Infinitivo, olha os exemplos. Viajar, correr e dividir. Formas nominais
Temos também o gerúndio, viajando, correndo, dividindo. É uma ação que está acontecendo constantemente. E o particípio foi uma ação que foi encerrada no passado. Ele tinha viajado, ele havia corrido, ele tinha dividido. A ação foi encerrada. Alguma dúvida? Não. Nenhuma? Não. Oh, beleza, vou botar tudo isso na prova, todo mundo vai saber fazer. Maravilha. No final do ano, em janeiro. Ó, deixa eu falar uma coisa. Professor, Oi. é verdade que vai começar as aulas dia 28 de outubro? Ah, meu amor, isso ainda tem que ser conversado e discutido com tia Angélica, viu? Uhum. Eu não posso passar para você uma informação como essa, Tá. tá? Mas depois a gente vai fazer um comunicado informando aos pais sobre isso, tá bom? Uhum. Então, ó, Professor, voltar um por aula de a cada dia. nós vamos encerrar essa gravação da gramática e vamos começar uma nova. Então, vocês voltem no mesmo link para a gente fazer a tarefa do livro de língua portuguesa, tá certo? Tá. Então tá. Podem voltar. Assim que eu encerrar essa reunião, eu vou abrir uma nova. Aí vocês podem voltar no mesmo link. Tá. Beijo.